Peraí, o Léo entrou. Oi, gente. Oi, Léo. Alguma novidade? Não, Bolsonaro já... novidade importantíssima. Deixa eu passar para vocês aqui, passar para o Genuíno. A Polícia Federal reconheceu que há o risco de fuga do Jair Bolsonaro, que era óbvio e evidente, né? Todo mundo trabalhando para isso, e agora o Bolsonaro está com tornozeleira eletrônica. Então, acho que é importante a gente trazer essa notícia. E, olha, na verdade, talvez até tenha sido uma medida branda, na minha opinião, porque ele já poderia estar sendo preso, né? Pelo que tem aprontado, como vinha dizendo aí o Genuíno. Dia histórico aí para o Brasil, hein, Genuíno? Quem diria que a gente assistiria esses traidores aí sendo punidos, né? Olha, Léo, assiste isso conversando contigo e com a Daphne, no 247. É um fato importantíssimo. E eu acho que essa medida está na medida certa. Tornozeleira, preventivamente, impede ele de se vitimizar muito, já está se vitimizando demais. E eu acho que também é uma resposta altiva e ativa do Poder Judiciário em relação à solidariedade do imperialismo americano ao Bolsonaro. Inclusive, a carta que foi enviada ontem para ele. Quer dizer, ele provocou. E diante de uma provocação que afrontou a justiça, foi uma medida necessária. Não, e eu acho que isso também entra nesse aspecto, né, Genuíno e Daphne, quer dizer, que eu acho que é fundamental, que é uma resposta ao Trump também, né? Não é só uma questão da família Bolsonaro, quer dizer, porque o Trump ontem na carta ele falou, o processo precisa parar imediatamente, né? Quer dizer, então o Brasil está mostrando aí mais uma vez que ele não se intimida. Diga, Daphne. Não, essa medida restritiva, só para explicar para o pessoal que ele tem que ficar em casa entre 19 horas e 7 da manhã, foi proibido de se comunicar com embaixadores e diplomatas estrangeiros, não pode se aproximar de embaixadas, nem com outros réus investigados pelo Supremo. Então, só para explicar aí o que são essas medidas restritivas. Eu achei bem brando mesmo, Léo, concordo com você. Não, mas talvez eu até vá reavaliar e ficar na avaliação do Genuíno, né? Quer dizer, talvez agora seja proporcional mesmo, né, Genuíno? Porque é o seguinte, eu acho. Ele está preso em casa, basicamente ele está preso na casa dele, né? Claro, ele está preso na casa dele, é uma prisão domiciliar, ele está proibido de se aproximar das embaixadas, de frequentar, a partir de um certo horário, lugares públicos, porque ele estava ousadamente circulando como se não existisse nada contra ele. Eu acho que, nesse sentido, é uma medida proporcional às provocações que ele fez. A gente tem sempre que medir a proporção para não exagerar e ele se tornar vítima. Eu acho que está correto. Ele está preso em casa, pronto. Isso é fundamental. Eu acho que é uma atitude altaneira, correta, do Supremo Tribunal Federal. E, certamente, Léo, uma medida como essa, os órgãos de investigação e de justiça certamente tinham informações sobre plano de fuga, né? Isso estava mais ou menos sendo ensaiado com as constantes declarações e provocações dele e da família. Exatamente. Agora a questão é o seguinte, quer dizer, se vai ter alguma também cautelar em relação ao Eduardo Bolsonaro. Ô, Janine, você como ex-deputado, né, quer dizer, como é que você vê o Eduardo Bolsonaro, quer dizer, essas atitudes, e o Hugo Mota até agora não ter feito absolutamente nada? Olha, veja bem, a maioria do Congresso Nacional é direita e centrão. Ele vai empurrando com a barriga, como se diz. Por exemplo, o mandato dele se extingue na segunda-feira. O mandato vai ser extinto pelas faltas. Então, é sempre empurrando com a barriga para não tomar uma atitude. Porque a maioria do Congresso Nacional é centrão e extrema-direita. Não vão tomar uma atitude de defesa das liberdades, da democracia, punição desses golpistas. Não vai. É a natureza. Eu vou repetir, o Hugo Mota foi um dos 32 deputados que votou contra a cassação de Eduardo Cunha. No golpe contra Dilma, ele era um dos mais radicais defendendo o golpe contra Dilma. Tá certo? É bom a gente olhar a evolução dessas personalidades políticas, entendeu? E nesse sentido, eu acho que essa atitude de não tomar nenhuma posição é uma atitude conivente com essa situação que é a maioria da Câmara, que é centrão. Nós temos, inclusive, que deixar claro que nós estamos criticando o centrão, criticando a maioria. Nós não estamos detonando a instituição, nós estamos criticando os presidentes porque não dirige aquela instituição de acordo com preceitos, com ritual, com sobriedade, com direito da minoria, com direitos que são sacramentados. A palavra é fundamental ser respeitada na Câmara. Eu já citei aqui vários presidentes com perfil de direita que respeitava o devido processo legislativo, o direito de minoria, eles não estão respeitando nada, tá certo? Eles criaram a lógica da arrogância sem limite, é o caos sem limite, porque eles trabalham com a ideia do caos, do medo e da violência. Então, seja a violência verbal, seja a violência física, é um clima de guerra permanente. Eles governam como se estivesse numa guerra permanente, porque o caos interessa manter o status quo. E eu acho que o Eduardo Bolsonaro deveria ser punido. A partir de segunda-feira, ele extingue o mandato dele. Então, acho que o Supremo tem que tomar alguma atitude, alguma decisão sobre isso. Bolsonaro está sendo levado
para colocarem tornozeleira eletrônica nele. Ele está proibido de se comunicar, vai ter que ficar em casa, né? As medidas são extremamente restritivas para ele. Não, é isso que a gente estava falando, Flor. Basicamente é uma prisão domiciliar, né? Ele está preso em casa. A gente estava falando sobre isso. Exatamente. Mas, e não pode usar rede social, né? Ah, e não pode usar rede social. Não pode usar rede social. Eu acho que agora o Eduardo Bolsonaro vai ficar ainda mais no foco, né? A gente tem que prestar mais atenção ainda, né? Tem que agora especular o que vão fazer Carlos Bolsonaro, Tarcísio de Freitas, todos esses. É mais um benefício do que uma censura, eu interpreto. Porque qualquer outra pessoa já estaria preso preventivamente se não fosse o Bolsonaro. Porque ele está cavando essa prisão desde o princípio. Ele, em nenhum momento, ele deixou de desacreditar a justiça eleitoral, de dizer que está sendo perseguido pela justiça brasileira, de utilizar, através dos seus filhos dos Estados Unidos, os meios de sabotagem possíveis e impossíveis para forçar a justiça brasileira a anistiá-lo, porque ele fala que quer anistiar todo mundo, mas, na verdade, ele quer a ele próprio. Vai ao Congresso com aquele chororô dele, diz que não pode ser preso porque vai acabar não suportando a prisão, porque é doente, porque vai morrer, porque não sei o quê. Fez certo a Polícia Federal. Tem que colocar a tornozeleira eletrônica, mas mais importante do que a tornozeleira eletrônica é mantê-lo dentro de casa. Porque o Bolsonaro, mesmo com a tornozeleira eletrônica, ele era capaz de fugir ou de se refugiar na Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Quando o Trump disse que o Bolsonaro era um perseguido político e o encarregado de negócios da Embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil confirmou essa orientação, ela abriu as portas e disse: pode entrar, Bolsonaro, que aqui você vai ter um asilo político. Claro que o salvo-conduto dependeria do Estado brasileiro, mas ele ficaria ali dentro, chantageando o Brasil, soltando as informações e desinformações dele pela rede social, tentar organizar uma comoção social em torno daquele Estado dele dentro da embaixada. Então, tá certo. Bota ele dentro de casa com a tornozeleira eletrônica, sem acesso às mídias sociais, e começa a demonstrar para ele que esse processo realmente é um processo sério, porque o Bolsonaro está brincando com aquilo que não se deve brincar. Inclusive, Genuíno e Florestan, Daphne, vejam só, o que foi que o Bolsonaro fez no depoimento dele? Brincou com o STF ao convidar o Alexandre de Moraes para ser vice dele em 2026, como se não estivesse inelegível, como se aquilo ali fosse um circo, como se aquilo ali não tivesse uma ritualística processual. Então, eu acho que fez bem a Polícia Federal, porque eu já estava preocupado com essa possibilidade muito viável e visível do Bolsonaro escapar. Ele ia fugir, Daphne. Eles são covardes. Eles fazem isso. O filho dele fez isso. O filho dele está fazendo isso agora. O filho dele disse que não vai voltar para o Brasil porque sabe que vai ser preso.